Olá, meu nome é Arthur Rodrigo Saurice Kamler, meu professor orientador é o Douglas Cardoso Dragunski, estudo na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no Centro de Engenharias e Ciências Exatas, no campus de Toledo, e desenvolvi essa pesquisa como bolsista da Fundação Araucária. Meu projeto de pesquisa é intitulado Atividade Antimicrobiana de Nanofibras de Poliálcool Vinílico incorporadas com os óxidos de prata, cobre e zinco. Devido a sua excelente flexibilidade mecânica, compatibilidade e baixo custo, alguns materiais poliméricos têm sido amplamente utilizados. Dentre eles, pode-se ressaltar o uso das nanofibras, que possuem diversas características importantes, como a alta porosidade, grande área superficial e alta uniformidade de tamanho. Um dos melhores métodos para se obter as nanofibras é pelo processo de eletrofiação. A eletrofiação possui como vantagens a facilidade de uso do equipamento e baixo custo, além da rentabilidade do processo em comparação com outros. O impacto significativo da nanotecnologia se deve à disponibilidade de uma ampla gama de materiais que podem ser usados para a produção de nanofibras, incluindo polímeros naturais e sintéticos, metais e óxidos metálicos. Uma das opções de polímero para a produção de nanofibras é o álcool polivinílico, o PVA, pois apresenta vantagens de bom desempenho de formação de filme, boa resistência mecânica, excelente biocompatibilidade e alta permeabilidade à água. Dentre os objetivos dessa pesquisa, tem-se produzir nanofibras de poliálcool vinílico incorporadas com os óxidos metálicos de cobre, prata e zinco, caracterizar as nanofibras a partir de análise de FTIR, TGA e DSC, avaliar a morfologia das fibras e medir o diâmetro médio das mesmas, e testar a aplicabilidade do filme para a atividade antimicrobiana. A metodologia empregada envolve 4 subtópicos, que são o preparo das soluções poliméricas, os parâmetros de eletrofiação, a caracterização das nanofibras e a atividade antibacteriana. A solução polimérica foi preparada utilizando o polímero poliálcool vinílico, com massa molecular média de 104.500 unidades atômicas, 87% hidrolisado e da marca Neon. Para preparar uma solução de 10% em 5 ml de solução, foi utilizado primeiramente 0,5 gramas de PVA e 4,5 ml de água destilada, sob agitação, e aquecimento entre 85 e 90 graus Celsius, por cerca de 60 a 80 minutos. Depois de solubilizada, esperou-se a solução esfriar e adicionou-se 0,5 ml de álcool etílico 99%, 0,06 gramas de ácido cítrico e 0,05 gramas do óxido metálico sob agitação. Prepararam-se 3 soluções poliméricas com 3 óxidos metálicos, de cobre, prata e zinco. Os parâmetros utilizados na técnica foram sistema de coleta rotativa a 200 rotações por minuto, tensão de 20 kV, distância de 15 cm agulha capilar de diâmetro interno de 14,5 mm ao coletor e fluxo de 0,5 ml por hora. A umidade relativa do ar foi controlada entre 40% e 50% em temperatura ambiente. Depois da eletrofiação, colocou-se os filmes na estufa a 180 graus Celsius por 5 horas para que a reticulação fosse feita. As nanofibras foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier, calorimetria exploratória diferencial e análise termogravimétrica, seguindo a metodologia descrita por Fraga. Os testes realizados para as bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli seguiram as normas do CLSI com adaptações para discos de biofilmes. Após o tempo de incubação, foi realizado um subcultivo dos discos de tratamento em duplicata nas diluições de 10 na menos 3 e 10 na menos 5 ml, em função da não formação de halos mensuráveis. Como resultados, no gráfico da figura 1, referente à caracterização por infravermelho do PVA puro e com os óxidos de prata, cobre e zinco, observa-se um padrão entre os espectros, mudando apenas a intensidade de alguns picos e que houve a reticulação, já que a intensidade da banda de OH, hidroxila, banda larga em 3.333 cm na menos 1,
para o PVA puro, que foi o dentro do esperado na literatura, diminuiu para todos os polímeros em relação ao PVA não reticulado. Na figura 2, referente à análise termogravimétrica e primeira derivada das membranas eletrofiadas, observa-se que as nanofibras tiveram sua degradação térmica em 3 estágios, assim como o PVA puro. Nos filmes reticulados com os óxidos de prata e cobre, houve um pequeno aumento na estabilidade térmica, observado pelo deslocamento dos picos da derivada para maiores temperaturas. Além disso, os filmes reticulados de óxido de prata e óxido de cobre apresentaram menor temperatura de evaporação de moléculas de água absorvidas na superfície na primeira etapa, se comparadas com a do PVA puro, o que pode ter ocorrido devido a esses óxidos estarem aumentando a taxa de degradação do composto, atuando como catalisadores. Ao observar o gráfico da figura 3, referente à análise de calorimetria exploratória diferencial, tem-se que as membranas com PVA acrescido dos óxidos metálicos apresentam maiores valores de entalpia de fusão cristalina se comparado com as do PVA puro. Nesse sentido, infere-se que os arranjos cristalinos dessas membranas possuem interações mais fortes que a do PVA branco e, consequentemente, precisam de mais calor para fundirem. Esse rearranjo da cadeia polimérica indica que, possivelmente, com a adição dos óxidos de prata, cobre e zinco, as fibras obtiveram um maior grau de cristalinidade. Na figura 4, referente à microscopia eletrônica de varredura, verifica-se que a redução no diâmetro das fibras contendo os óxidos de prata, cobre e zinco em relação ao PVA puro pode ocorrer, de acordo com Costa, devido ao aumento da condutividade iônica da solução com a presença das nanopartículas desses óxidos, resultando em uma maior mobilidade dos íons na solução. Com a aplicação de um campo elétrico externo, as cargas se orientam, permitindo que a gota sofra um maior alongamento ou estiramento mecânico. Na figura 5, referente à análise antimicrobiana, as nanofibras de PVA com os óxidos de prata, cobre e zinco mostraram boa atividade antibacteriana para a bactéria gram-positiva Staphylococcus aureus em ambas as diluições, com melhores resultados para os óxidos de prata e zinco. Enquanto que para a bactéria gram-negativa Escherichia coli, apenas o filme de PVA com óxido de prata, na diluição de 10 na menos 5 ml, obteve atividade considerável. De acordo com Beveridge e Murray, esse resultado pode ser indicativo de que as cepas gram-negativas apresentam uma maior resistência ou tolerância contra os nanomateriais do que as cepas gram-positivas, devido a uma membrana externa à parede celular que elas possuem. Dessa forma, conclui-se que a técnica de eletrofiação mostrou-se uma técnica viável e eficaz na obtenção de nanofibras de poliálcool vinílico contendo os óxidos de prata, cobre e zinco. A análise morfológica confirmou a uniformidade das fibras e a influência positiva dos óxidos na melhor reticulação e estabilidade térmica quando comparados com o PVA branco. As propriedades antimicrobianas apresentadas pelas membranas são exclusivamente devido à presença dos óxidos metálicos, uma vez que as fibras sem nenhum nanomaterial adicionado não apresentaram autoinibição no ensaio de difusão de disco. Por fim, agradeço ao meu orientador Douglas Dragunski pela oportunidade, paciência e por acreditar no meu potencial para desenvolver esse projeto de pesquisa. E meus sinceros agradecimentos à Fundação Araucária, à UniOeste, à ACAPES e ao CNPq por subsidiar o meu projeto e incentivar a pesquisa científica na área da nanotecnologia.